sejam muito bem-vindos ao ProspectCast, um podcast especializado no mercado automotivo. E hoje a gente chega na nossa edição de 207, né, com muita informação para você que está querendo saber um pouco mais do mercado. Ó, caderninho na mão, anotações, porque hoje a gente vai ter uma aula, né, uma aula da parte jurídica com muita informação rica para você que é lojista, para você que é concessionário. Tá? É isso aí, Dani. Vamos lá. Episódio 207, quem diria, hein? É isso aí. Caramba. E hoje, quebrando um pouco nossa linha, nós vamos ter um assunto extremamente sério, hein? Olha aí, pessoas altamente gabaritadas, mas sempre voltado para você, lojista aí, que acompanha a gente, que dá tem esse trabalho, que tá vendo que a gente já tá vindo há bastante tempo com o podcast aí. Totalmente voltado para vocês e tem muita dica importante. Já curte, comenta, acompanha nosso trabalho e hoje vocês vão ter uma aula grátis, vamos dizer assim, de pessoas especializadas no ramo aí e com certeza vai agregar muito pro negócio de vocês. Certo, senhor Daniel? Maravilha. Faça as honras, então. Deixa eu apresentar os nossos convidados aqui, Dr. Daniel Poço, né? E Dr. Reinaldo Vilaverde. Vilaverde Júnior. Maravilha. Né? Dois especialistas em direito automotivo que vão falar um pouquinho para a gente sobre uma série de fatores que mexem aí com o nosso dia a dia, tá? Por favor. Exato. A gente sempre gosta de fazer o seguinte, doutor Daniel, se apresente, por favor, fale com a nossa audiência um pouquinho de você, como começou a tua carreira, como é que é o teu trabalho, depois em seguida, doutor Reinaldo, a mesma forma aí. Pois é, Diego, Daniel, muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Eu sou Daniel Poço, advogado desde 2001 e desde que me formei, eu era bancário no Banco do Brasil. Olha aí. Emprego seguro, estável, com plano de carreira, com plano de previdência privada, com plano de saúde, tudo maravilhoso, salário no dia 20, sempre garantido. E aí eu estudei, fiz uma pós-graduação em Direito Processual Tributário, me formei e falei, quer saber, eu posso mais do que isso aqui. Vamos aventurar. Fui embora, saí, pedi demissão do Banco do Brasil em 2003 e criei o meu escritório exatamente dia 17 de março de 2003. Completou 23 anos no mês passado. Olha aí, antes de mais nada, parabéns, porque empreender no Obrigado. Brasil, você sabe que é um desafio, né? Nossa senhora, é só quem tá ali no dia a dia e o que você já passou, uma pandemia no meio do caminho, monte de coisa que, parabéns, continua, você tá no caminho, com certeza, depois de tanto tempo, você não tá aí de graça. Verdade, viu? E, claro, minha esposa falou, vai que eu seguro. E a gente tinha um filho pequenininho, nascido em 99, e fui para as cabeças e fui adiante e deu tudo certo. Que bom. Hoje sou eu que sustento a casa, não é mais a esposa. Graças a Deus, deu certo, deu certo. Bom. O escritório cresceu. Desde o primeiro momento, a minha ideia sempre foi trabalhar com direito empresarial. Legal. Porque era o que eu fazia no Banco do Brasil. Eu Legal. atendia pessoas jurídicas somente, né? Muito tempo. Passei 20 anos no Banco do Brasil. Eu entrei em 84, 19 anos, e saí em 2003. E criei o escritório como uma banca jurídica para o direito empresarial e fomos tocando. Eu e uma sócia na rua 7 de abril, numa salinha do tamanho do podcast aqui. Literalmente, verdade. Muito legal. E os primeiros clientes da área, a gente atende todo tipo de cliente. Certo. Mas os clientes da área de revenda de veículos usados começaram a chegar em 2004, 2005. Certo. E vamos tocando. Desde aquele momento, já achei que tinha alguma coisa errada nesse mercado. Sem dúvida. Onde o consumidor abusa do direito do consumidor, e eu acho que isso o Dr. Reinaldo vai explicar melhor. Mas, naquela ocasião, a gente foi tocando e nós começamos a desenvolver métodos de defesa, que eu era especializado em direito processual, métodos de defesa mais abrangentes e seguros. E fomos ganhando ações. Começamos a ganhar ações. Legal. Começamos a ter jurisprudência, a receber as decisões favoráveis de tribunal. Então, e fomos... Aí, com a graça de Deus, o escritório tocou, foi crescendo. Em 2017 chegou o Dr. Reinaldo. E o Dr. Reinaldo, e eu falei, doutor, fica com essa área
e desenvolve. Faz Voa. acontecer, voa. Voa, é isso aí. Já vou aproveitar a oportunidade e perguntar para o Dr. Reinaldo. E aí, como é que foi entrar no ramo jurídico dentro desse mercado automotivo? Quais foram os primeiros desafios aí? O que você enxergou dentro desse nosso mercado? Ô Daniel, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, ao Diego, a oportunidade de estar aqui falando com a sua audiência e trazer informações que são riquíssimas para quem vive da venda de veículos seminovos. E esse é um objetivo de vida nosso. É literalmente fazer a diferença. É mudar a história do mercado de veículos seminovos, lógico, dentro da parte que nos compete, que é a parte jurídica, né? E esse desafio, quando o Dr. Daniel jogou isso na minha mão, foi assim... porque a ideia é a gente sempre querer ganhar. Já tinha esse cabelo branco na época, não? Já tinha alguns, muitos. Já. Ele não tinha barba. Não tinha barba, tá bom. Não tinha barba. Tá bom. Tava só ainda era uma um pequeno ralinha padawan só. Exato. A barba depois foi crescendo para criar identidade, né? É isso. E aí o Dr. Daniel, ele largou esse desafio na minha mão e a gente começa a ver, assim, eu ficava indignado de ver o quanto se falava mal do lojista de veículo usado na petição inicial. Entendi. Então, olha, porque cria-se, como o Dr. Jorge ele fala assim, faz-se uma terra arrasada, né? Exato. Olha, eu tenho um parente que tem doença não sei qual, o meu filho tá doente. E começa a contar uma história muito triste na petição inicial, porque eu fui enganado, porque ele é um pilantra, e daí para baixo. Sem dúvida. E eu conhecia o empresário que eu tava defendendo, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo que eu não sei? E começava... Nós fomos desenvolvendo as defesas, como o Dr. Daniel falou, fomos adquirindo uma metodologia e vencendo. Então, cada sentença, ela nos trazia um pouco de alegria e um pouco de aprendizado. Claro. E eu falei para o Daniel um dia, Daniel, nós precisamos compilar, porque aí eu fui picado pelo bicho do direito veicular, né? Sim. E aí eu falei, eu preciso compilar essas informações e criar um banco de dados, porque eu vou ganhar todas as ações. E me apaixonei pela área, porque brasileiro sabe como é que é, né? A gente gosta de carro e vai juntando... Eu gostava do direito, gostava de carro, eu falei, eu estou na área certa. Na faculdade, porque isso, na verdade, é direito do consumidor. Exato. Ninguém na faculdade fala, eu vou trabalhar com o direito do consumidor. Exato. O direito do consumidor é mais uma matéria que você aprende porque tem que aprender. Exato. Tá Alguém no currículo. vai reclamar. Tá no currículo. E, pessoal, só traduzindo um pouquinho, por favor, me corrijam se eu estiver errado, Imagina. né? Sim. Quando eles falam de jurisprudência, pessoal, o que é isso daqui? Na verdade é o seguinte, uma vez que eles entraram com uma ação, que eles conseguiram ganhar essa ação, eles pegam essa situação positiva e usam ela para defender os demais. Exato. Então, o trabalho que vocês fizeram, parabéns, obrigado, porque a cada vitória que vocês têm defendendo o lojista, vocês acabam trazendo muito mais peso e bagagem para que a gente possa defender muito mais o nosso segmento. Com certeza. Eu costumo dizer que o nosso segmento está passando por um grau de maturação, né? A gente tem uma série de atividades acontecendo em paralelo, você tem o Renave chegando muito forte, você vê uma série de mudanças acontecendo e o trabalho que vocês fazem é essencial para isso. E eu já vou engatar aqui numa pergunta, tá? É isso. Porque vamos lá, vamos trazer para o dia a dia, a dor que a gente vê que o lojista sente lá. Ah, mas eu tenho lá o Código de Defesa do Consumidor, ele defende o cliente e não defende o lojista, né? Pergunto para vocês, o que a gente pode tirar de medo do lojista em relação a isso? Bom, Daniel, o medo do lojista, ele está no conhecimento. Ele vai perder esse medo a partir do momento que ele adquirir conhecimento. Então, assim, o lojista, ele sabe vender carro, ele é um bom vendedor. Então, nessa parte, na parte comercial, eu não me meto, não é minha área. A minha parte, a parte do Dr. Daniel, é o pós-venda. Então, como tratar o pós-venda? Quando nós temos técnicas para conduzir o pós-venda. Então, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa para se vender produtos, principalmente carros. Claro. Só que o pós-venda no WhatsApp, eu arriscaria dizer que é uma catástrofe. Sem dúvida. Porque Muito perigoso. Muito perigoso.
Entendimento dúbio, uma informação desencontrada, um Isso. vácuo de comunicação. Exato. A gente usa a nosso favor ao bel prazer, né? E a possibilidade de contestar o WhatsApp como prova Claro, também. claro. Por isso eu sempre oriento que um pós-venda, a loja ela tem que ter um e-mail de saque. Por exemplo, ó, saque, @ o nome da sua loja.com.br. O vendedor, ele normalmente recebe o consumidor no pós-venda, porque foi ele que vendeu o carro. É a primeira pessoa que vai procurar. Exato. E o vendedor, algumas lojas, se tiver estrutura para fazer isso, pense, eu sei que às vezes mudar o procedimento da sua loja é difícil, mas pensa nisso com carinho, porque isso vai te trazer benefícios muito bons e economia de dinheiro no bolso. A ideia é o vendedor receber o contato do cliente no pós-venda, orienta o vendedor a dizer o seguinte: ô cliente, muito obrigado por você ter me procurado para fazer a sua reclamação. Eu vou pedir a gentileza para que você Área continue responsável. pelo e-mail do saque@minhaloja.com.br. Porque no e-mail o cliente ele não vai poder gritar, ele não vai poder, ele vai filtrar o Não que tem ele vai emoção, falar, né? não tem emoção. Exato. E esse e-mail É depois diferente, você pode simplesmente encaminhar para o jurídico e falar: jurídico, pelo amor de Deus, me ajuda a responder. Olha como tira um peso emocional das costas do gerente de pós-venda, do dono da loja. Sem Entendeu? dúvida. Então, ou seja, existe método para fazer tudo isso, e aí o medo a parte emocional do lojista vai ficando mais saudável. E aí, com conhecimento, um pouco de conhecimento básico do Código de Defesa do Consumidor, mas com vistas para a loja de carro usado. Exato. Porque você vai me abordar ainda nesse tema, mas a lei não te protege tanto assim. Hoje, a jurisprudência ela protege muito mais o lojista de veículo usado do que a própria lei. Então, é assim que ele vai se livrar desse medo, Daniel. Desse medo, né? Exatamente. Porque o que acontece, e o Dr. Reinaldo vai explorar, o CDC não fala de carros usados, não fala de bens usados. Por isso ele falou, jurisprudência, são decisões de tribunais. E as decisões de tribunais é que estão suprindo essa lacuna da lei, né, doutor? Exato. E foi daí que surgiu exatamente o livro que está na sua frente. É isso? Foi, exatamente. Foi nesse sentido que você quis botar um livro de cabeceira do lojista aí para ele falar: amigão, tem muita dica aqui, pode olhar, é um lugar bom para fazer uma consulta. Foi isso que te deu, o que inspirou a fazer o livro? O livro foi o seguinte: eu visito muitas lojas, eu gosto de ir até a loja. Tá. E conversando com os lojistas, eu fui entendendo as dores do dia a dia. Que com a maioria são as mesmas. Né? São as mesmas. Do Iapoque ao Chuí, as dúvida. dores são as... No entanto, que nós vendemos esse livro pela internet e ele vai do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Até o Amapá. Maranhão. E já Toda semana a gente fala. vamos fala. deixar o link aí, vai Ó. ter um negocinho bacana para quem estiver acompanhando o podcast. Pode ter isso aí. certeza. Com É certeza. isso aí. Uhum. E aí, em algum momento, eu falei, eu preciso levar essa informação ao máximo de lojistas possíveis. E escrevi isso. Não é um livro jurídico, ele pode ser usado por advogados para conhecer um pouco mais sobre o mundo da venda de veículos seminovos, mas ele foi escrito numa linguagem simples, Ótimo. numa linguagem de revista, com perguntas e respostas. Inclusive, assim, olha, se o cliente falar tal coisa, a resposta está pronta. Como proceder? Exato. Você vai decorar a resposta e vai dar para o seu cliente. Exato. Até fazendo uma contextualização aqui, né? Quero mandar um abraço pro Marcelo, lá da Carangos, porque um dos discursos dele é justamente esse. Ele fala assim, poxa, o Código de Defesa do Consumidor, ele muitas vezes foi criado para quem vende o carro zero. Porque aí você consegue dar garantia de fábrica, Isso. né? Ah, eu tenho algum problema para o carro zero, eu consigo lidar. Agora, quando a gente vai para o seminovo, eu tenho seminovo de 1 ano de idade, eu tenho seminovo de 10, 15, 20 anos. Né? Exato. Então, até uma sugestão ali, uma briga do time lá da Alvesp, que é justamente para falar assim, opa, nós precisamos aprofundar um pouquinho mais isso daqui para ter alguma coisa que seja realmente justa. Já que eu falei dele, eu quero já até convidar para vocês que estão aqui nos assistindo, a gente vai ter agora dia 16, não é isso? Dia 16/4. 16/4 vai ter o Summit ali da Alvesp. Estão todos convidados aqui em São Paulo. Lá. Estaremos lá, né? Na Vocês Expo também? Center Norte. É Expo Center Norte. Lá no Expo Center Norte. Estaremos então... com stand próprio lá também. Venham nos Isso. visitar, conhecer Exato. nosso trabalho. Show. Estaremos lá. Pensando nisso, puxa, como é que eu faço para lidar? Imagina lá o lojista que tem um veículo de 10 anos de
de idade ali, como é que ele consegue dar algum tipo de garantia? Porque o cliente fala muito do tal do vício oculto. Certo. Tá? E aí subentende-se que o vício oculto é um problema que já existia no carro, só que nós estamos falando de um carro usado, e um carro usado a gente sabe, uma hora ou outra vai dar problema. Como lidar com essa questão? Excelente pergunta, Daniel. Nós precisamos começar primeiro entendendo, você que é lojista, você tem que entender que o seu cliente, ele chega na sua loja para comprar um veículo com a expectativa lá em cima de comprar um carro zero. Só que ele não está com dinheiro para comprar um carro zero, ele está com dinheiro para comprar um carro usado. Só que lembre, a expectativa dele está lá no alto e a sua loja é bonita, tem uma vidraça maravilhosa, uma apresentação bonita. Boa, né? E aí, isso às vezes acaba confundindo um pouco a cabeça do consumidor também. Só que ele está comprando um carro usado, como você disse, de 10 anos de fabricação, ali perto dos 80, 100 mil quilômetros rodados. Então, esse carro já tem uma história. A partir desse momento, ele está fazendo uma compra de um valor muito alto e ele está emocionado. Entendo. Então, ou seja, ele tem uma certa garantia? Ele tem. Ele tem a garantia que a gente fala que é para motor e câmbio. Por quê? Isso não está no Código de Defesa do Consumidor, tá, Daniel? Pessoal, por favor, nós não somos contra o Código de Defesa do Consumidor. Não o Código de Defesa do Consumidor é uma lei maravilhosa, é moderna, muito útil, porque todos nós aqui somos consumidores. Claro. Em algum momento nós vamos nos valer dessa lei. O único problema é que ela não aborda produto usado. E isso, Daniel, tem um segredo para o lojista. Só afeta o mercado de veículo usado. Exato. Então só faz sentido para nós brigarmos por essa lei, para que a jurisprudência nos ajude. Porque você está vendendo um carro com valor agregado altíssimo. E um carro de 100 mil reais, com financiamento, seguro. Desfazer uma compra dessa gera muito custo, muito prejuízo. Então só faz sentido para a gente. Então assim, não é que o carro usado ele não possa ter garantia. Tá? Ele tem adequação para o consumo. Então, se eu pegar lá um Fusquinha 69, todo enferrujado, você pode vender ele. Ele é um produto vendável. Ele, Claro. ele pode ser vendido. Não tendo nenhuma restrição judicial. Exatamente. Só que o que acontece? Ele tem que cumprir o que se propõe, o que é andar. Exato. O Andar, carro, ele frear, tem que... virar para lá, virar para cá, que é a adequação para o consumo. Exatamente. Isso, inclusive, já existe na lei de consumo italiana. Eu espero que um dia a gente consiga trazer isso para o Brasil, inserir isso. Isso já está na jurisprudência. Então, ou seja, na jurisprudência, os desembargadores, os tribunais, eles já entendem que o veículo ele tem que ser adequado para o consumo. Aí lembra que a gente falou do direito de informação? O que é o direito de informação agindo aqui? É que todo o resto do veículo, o consumidor pode avaliar. Ele pode olhar a lataria, o para-brisa, o pneu, o estado geral. Ele pode abrir o capô do carro, olhar o cofre. Ele pode andar com o carro, fazer um test drive. Trazer o seu mecânico de Pode confiança. trazer seu mecânico Principalmente. de confiança para olhar. E ninguém faz isso. É isso. Todo mundo quer comprar carro usado como se estivesse comprando uma caixa de bombom no supermercado. E não é assim, gente. Você está investindo, o consumidor ele está investindo um valor muito alto num produto, às vezes a economia de uma vida, e ele quer comprar de olho fechado, um carro usado. E aí entra mais um ponto que é só para o mundo de veículos usados. Quando você compra um produto novo, um carro novo, você pode comprar de olho fechado, porque os carros novos eles saem numa linha de uma esteira de produção, pressupõe que são todos bons. O carro usado não. O carro usado, cada um tem uma história. E mesmo o novo não te isenta de ter um problema também. Não é isenta. É uma não máquina, isenta. né? Mas Por você isso pode existe a pedir a garantia. troca. Isso é a garantia. Exatamente. Agora, no carro usado, a responsabilidade de compra e venda ela é compartilhada. Entendeu? Metade da responsabilidade é do vendedor e a outra metade é do comprador. Isso a gente chama de dever de diligência. Sim. Então, o comprador ele tem que ser diligente ao ponto de levar o mecânico dele, fazer tudo que a gente falou, fazer o test drive, né? E a gente conseguiu isso escrito em uma decisão judicial semana passada. O tribunal revertendo uma decisão favorável ao consumidor, o tribunal reverteu tudo, deu ganho de causa para o lojista e escrevendo isso
de dever de diligência do consumidor. Ele usou essas Olha que legal. palavras. Olha que legal. Semana passada. Muito recente. Gostei muito disso, doutor Daniel, pelo seguinte: o que a gente percebe hoje, né? Até com essa questão toda da mídia. A gente vê ali, né, a Celso Russomano, posso citar um que ele, Nossa. uma pessoa que defende muito o Código de Defesa do Consumidor e em alguns casos talvez até se excede nisso De forma exagerada. de forma exagerada. Data vênia, doutor. Exato. E algumas vezes o que acontece? O próprio lojista fica com medo. Ele fala assim, poxa, se eu não ceder para o meu cliente, né? Pode aparecer alguém com uma reportagem aqui, pode aparecer alguém fazendo um estardalhaço na rede social. E aí, como que esse lojista pode se proteger e se defender nesse sentido? Bom, É difícil. É difícil. olha, eu penso assim, os nossos clientes... Desenvolve aí, doutor. Eu adoro esse tema porque, assim, eu não Exato. tenho medo e falo para os meus clientes não terem medo também. Isso. Porque quando ele tem conhecimento... E um dos nossos papéis, Daniel, é o seguinte, eu sempre falo, o meu papel enquanto advogado veicular que escreveu o primeiro livro do Brasil sobre o tema é trazer segurança jurídica para você, lojista. É trazer paz para o seu dia a dia. Se você conseguir compreender a mensagem que nós estamos trazendo e um pouco do conhecimento que a gente tem e que a gente está transmitindo para você, é trazer paz para a sua vida. Paz financeira, paz profissional. Por exemplo, como a história do e-mail que eu acabei de contar. Isso diminui um pouco o barulho na sua loja. Então, da mesma forma, o conhecimento vai te trazer paz na hora de lidar com repórteres como o Celso Russomano, Ben Mendes, o xerife do consumidor. Porque, assim, normalmente eles vão te mandar um e-mail. Primeiro, olha, o cliente aqui, fulano de tal, tá aqui reclamando tal coisa. E o consumidor, ele já chega pedindo o cancelamento da venda. Exato. Eu falo, não, calma aí, tem regra. Pessoal, existe regra para cancelar uma venda. Você, lojista, tem um negócio, olha aqui, ó, pega o caderninho e anota aí, benefício de ordem. Você nunca vai ver outra pessoa falando sobre isso, tá? A gente vem desenvolvendo isso no escritório, está lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Antes que o consumidor possa exigir as 3 alternativas que estão lá no artigo 18, porque eles já chegam pedindo as alternativas. Já. A devolução, cancelamento, abatimento proporcional. Antes de qualquer coisa, o lojista tem 30 dias, antes de qualquer coisa, 30 dias para realizar qualquer reparo. Exato. Então, só que o consumidor ele já chega, de acordo com o artigo 18, eu tenho o direito a cancelar. Fala, calma, ainda não. Eu ainda tenho o direito de reparar. Exato. Então, às vezes o lojista não conhecedor da lei, porque lembra que você me perguntou? Tem 3 artigos. O CDC ele tem 119 artigos. Você só precisa conhecer 3. O artigo 6º, inciso 3, o artigo 18 e o 26, que é o que o livro fala. Bacana. Fala pra gente, traduz pra gente. O que são esses 3? O artigo 6º, 3 é o direito de informação, que é o direito mais importante que você tem. Quanto mais informação você presta, mais seguro você está. Tá? Exato. Isso é importante. Quanto mais informação tiver no contrato sobre o carro, informações de detalhes que estejam no carro, isso trouxemos do direito italiano. Eu fui para Milão comprar livros de direito do consumidor italiano. Eu estive lá. Bacana. Foi, porque é assim que funciona lá. Tem que estar no contrato. Estando os defeitos do carro, defeitos não, características, as o pneu, observações, as características. O pneu, cara, As características. O pneu é meia-vida, Exato. o amortecedor é meia-vida, Exato. Se eu etc. quiser- se eu Se quiser tiver vender- escrito no contrato, você ganha ação. Acabou. Se eu quiser vender um carro e falar assim, esse carro eu tô vendendo mais barato porque ele tem tal problema. Isso, exatamente. Acabou. Você Não. tira até a garantia. Não pode, É. pode tirar Você também a consegue garantia. vender tirar. sem garantia, mas desde que tenha esse documento. Tem que estar bem informado, com documentos todos assinados. E eu sugiro sempre, esquece a assinatura digital, pede para reconhecer firma por Por autenticidade, autenticidade, no tem cartório. que fazer o consumidor levar o documento, porque aí ele vai ler o documento lá no cartório para assinar na frente do cartório. Ou seja, Autenticação por autenticidade. aí tira aquele viés de, puxa, eu não posso vender esse carro e tal. Pode. Pode, Ele só tem pode, que deixar É claro. isso. E Exato. voltando Agora- só um pouquinho, Dani, complementando essa que ele tá falando. O cliente chegou, falou, quero cancelar o carro, eu tenho direito, etc e tal. E você vai, aí falamos aqui dos 30 dias. Ok. E aí o cliente exige um carro reserva.
E o lojista é obrigado a dar o carro reserva para ele? Só se tiver no contrato. Exatamente. Se não tiver, não existe Se lei, não, não existe não. nada que obrigue. O Ou se cli- for uma cortesia da empresa. O, É uma o possibilidade. lojista é obrigado a guinchar o carro dele? Também não. Não. A responsabilidade de trazer o veículo até a loja é do proprietário do Claro, veículo, não claro. é? Isso. Então, por exemplo, você compra um celular numa grande magazine Sim. do popular aí. Se ele dá um problema, você vai pedir para que o magazine vá Busque buscar o na celular sua na sua casa? Não, Não, você vai Isso levar não até existe. assistência técnica. Exato. E assim como qualquer outro produto, não é? Então, Sim. por que que o carro... a questão é que eu falo, tudo que envolve carro envolve bastante dinheiro. Guinchar um carro é Claro. caro, não é barato. Claro. E aí o consumidor, ele tá comprando um carro usado, mas ele não quer assumir a responsabilidade de pagar os custos de um carro usado, Manter, né? de manter um Custo carro de usado. posse, né? Exato. E detalhe, pelo artigo 18, ele é obrigado a levar o carro para Sim. o lojista e dar a E aí- opção, a e aí- oportunidade do lojista consertá-lo. Seguindo Exatamente. nessa linha, Uhum. ele é obrigado a reembolsar o cliente quando ele, por mera deliberalidade, repara o carro e fala, não, eu vou levar no meu mecânico de confiança e tô te mandando a nota. Ele é obrigado a aceitar isso, doutor? Não, isso é o que o Dr. Daniel acabou de falar. É assim, ó, se eu vou me colocar aqui como lojista. Sim. Lembra que eu falei que lojista, tenho direito, tá? Acredite, lojista, o fornecedor também tem mais que direito. não pareça. É. Existem direitos do fornecedor Então, por mais inseridos que no às Código de vezes Defesa não do pareça- Consumidor. Embora a lei chame Código de Defesa do Consumidor, ela também defende o fornecedor. Se você fizer tudo certinho, do jeito que a gente explica, do jeito que tá lá dentro, você também vai ser defendido por essa lei. E os nossos clientes que ganham ações é porque eles fizeram o que o Código de Defesa do Consumidor Perfeito. manda. Perfeito. Então, assim, eu tenho 30 dias, eu tenho o direito de reparar o produto dentro Claro. de 30 dias. Então, não adianta o consumidor levar no mecânico dele, porque na maior parte das vezes, isso esconde um desejo do consumidor em restaurar o veículo dentro de uma oficina lá Exato. fora. Exato. Isso não quer dizer que o carro tinha um vício, E um problema. E um parênteses, não só dele, como do mecânico dele. Né? Sim. O mecânico Porque vai se você, trazer... o que acontece, e aí eu falo, eu vivi 28 anos no ramo do automóvel. E eu cuidei em todos os lugares que eu trabalhei da parte de seminovos. O que a gente mais ouve é isso. Eu tirei o carro daqui, levei não vamos citar nome, mas levei no service da vida, e eu tenho esse orçamento aqui de R$5.000. Uhum. E aí você fala, E pois eu é, quero que faça lá, né? a pessoa que tá lá, ela tá fazendo isso para te vender, meu amigo. Isso não quer dizer Isso. que o carro precisa desse reparo. Exatamente. E Só que geralmente o cliente volta com isso alegando o vício oculto. Olha aqui, ó, isso é um vício oculto. O que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas é o que eu falo para todo lojista. Você não é obrigado a usar o mecânico dele. Você não é obrigado a guinchar o carro dele. Você não é obrigado a dar carro reserva para ele, salvo se foi pactuado. Olha, eu vou ser Uber. Você tem uma garantia estendida para mim, porque eu não posso ficar sem carro? Tenho. Se você tiver o serviço, ok, ofereça e atenda se você fizer. Perfeito. Caso não, ele pode ser Uber, ele pode ser o que ele for. O carro dele pode quebrar e ele vai ter que aguardar o conserto. E a loja vai ter 30 dias. Me corrija se eu estiver errado. Não, você tá E eu vou te certíssimo. complementar esse exemplo que você deu. É quando o consumidor leva na concessionária Exato. para pegar um orçamento. Exato. Aí aquilo que foi 5.000 na oficina, Exato. na concessionária é 30. Porque a concessionária só troca Sem por dúvida. peça nova Sem dúvida. e original, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, e aí vem com o orçamento. Ó, aqui, ó, a concessionária me disse que Sem dúvida. tem que trocar tudo isso aqui. Isso aqui portanto, tudo isso aqui é vício oculto. É É isso. assim que Só vem. Não é assim que Só funciona. que não é assim É que isso. funciona. É, os nossos clientes, eles já estão treinados. Então, quando o consumidor faz isso, a gente já pede o e-mail e no e-mail a gente já informa, com texto jurídico, inclusive, falando, olha, eu tenho o direito de reparar na minha oficina. Claro. Então, assim, ou na oficina que eu indicar, e quando o lojista quer, ele pode autorizar que seja feito em outro lugar. Mas se ele autorizar. Exato. É. Exato. Como for acordado entre as paradas, tô numa viagem no Macapá. Exato. Perfeitamente. Me faça o orçamento. Me mande o orçamento. Se eu tiver de acordo, eu iria gastar 2.000 aqui, lá ficou 2.500 por uma conveniência.
E para eu prestar um bom atendimento pro meu cliente, eu vou te autorizar, você vai lá, eu pago. Inclusive, ele Tudo pode bem. rachar isso aí, por Sem se dúvida. o preço ficar Olha, diferente. do eu dele. ia gastar 2, você quer gastar 4, eu te dou. Acho que eu Exatamente. ia te É listo. devolver. E faz um termo de acordo. Sem dúvida. Conversa com o seu jurídico e fala, vamos fazer um termo de Ou acordo seja, aqui para mais que uma fique vez, escrito. outro contrato. É. Papel. É papel, tudo é papel. O carro Papel. entrou para Não garantia. é o WhatsApp, é papel. Exatamente. Ó, isso é muito interessante, né? Pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Daniel e o Dr. Reinaldo lá no congresso da FENALTO. Fenalto. E até deixo um convite aqui para vocês, tá? Se você é lojista e nunca participou do congresso da FENALTO, Verdade. participem. A cada ano ele está evoluindo com mais gente, com mais participação, com mais notoriedade nesse nosso mercado. E eu lembro que vocês comentaram de uma coisa que foi muito interessante, né? E até reforçaram agora, a questão do contrato. Eu até então nunca tinha parado para pensar Verdade. nisso e eu comecei as lojas que a gente visita, eu comecei a perguntar e falar, ó, deixa eu ver o teu contrato de compra e venda. E eu fiquei assustado. Nós também Muitas fizemos. vezes era uma folhinha lá com 2 ou 3 Pedido de compra. Né? Era tipo Pedido de compra, um é boletim, um verdade. canhotinho do pedido de compra. Uhum. Como que o lojista faz para ter uma proteção jurídica nesse caso, né? O que que ele tem que procurar? O que que ele tem que fazer para ter um contrato, digamos assim, que dê um respaldo para ele para falar, opa, tá dentro tá me defendendo, esse Ó, contrato realmente me E protege. desdobrando nisso aqui, eu peço que vocês façam o seguinte: o que o lojista pode fazer preventivamente para que ele ampare não só o pedido de compra, como todas essas situações que a gente está colocando aqui. Então vamos lá. Se eu tiver um pedido de compra, como vocês chamam, ou um contrato de compra e venda, ou um instrumento de compra e venda, que eu ampare o que a gente está colocando aqui, ó, fazendo dessa forma, assim, 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 como que vocês veem que a gente consegue... Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, o direito não ampara quem não se prepara, certo? Então, Isso mesmo. se você não tiver a antecipação disso, depois aí cabe aquela história, ele me avisou, ele me enrolou, tarará, 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 que a gente sabe que o ramo tem essa imagem deturpada, mas tem. Hoje, graças a Deus, a gente evoluiu muito. Eu acho que temos a maioria dos lojistas hoje já está preparado e sabe que não vale mais a pena você atender mal o cliente, mas a gente também tem que ter os direitos dele. Então, o que vocês acham que vale a pena? Fala, olha, o que eu acho que vale a pena é que se vocês tiverem esse tipo de consultoria ou esse tipo de trabalho, como que vocês indicam para mitigar o problema e economizar o dinheiro, que é o que todo mundo precisa, né? Perfeito. Eu diria, num primeiro momento, só um Fica à segundinho vontade, antes, Daniel. revendedor, procure a Alvesp. Ela te representa, ela te ajuda. O pessoal Verdade. da Alvesp com certeza vai te dar algumas dicas. E fui eu que criei a Alvesp. Eu que assinei, eu que criei o bacana. estatuto O da estatuto criação da Alvesp. Da Fui eu. Alvesp? Fomos nós, Que inclusive. bacana. Parabéns. Fomos nós que Não fizemos isso. sabia também. Ah, é verdade, né? É verdade. Então, fomos nós que criamos o estatuto da Alvesp. Parabéns. Fomos nós que ganhamos o primeiro mandado, o único mandado de segurança do Sindialto, que depois gerou a Alvesp, foi por conta disso. Ah, que legal. Quando o governador do estado de São Paulo, terminando a pandemia em janeiro de 22, ele triplicou o ICMS Sim, do carro usado. do seminal. Aham. O meu mandado de segurança foi o único que ganhou liminar e sentença. E ele nem Fiesp ganhou. Ah, que legal. Olha. Sindhosp. Por que eu falo muito Sindhosp? Porque o Dória aumentou o ICMS até de remédio genérico, de seringa para vacina da Covid. Meu Ele Deus. aumentou o ICMS disso. Um oportunismo feio, né? Eu diria. Não é o momento, né? Né? E aí, então muita gente entrou com mandado de segurança, somente o Sindialto ganhou esse mandado de segurança. E quem estava lá naquela ocasião associado ao Sindialto pôde desfrutar da utilização do ICMS no mesmo nível que estava, pelo menos durante um ano. Porque no final, em dezembro daquele ano, o nosso mandado de segurança ele foi recorrido, né, Sim. pela Procuradoria do Estado, Sim. e eles ganharam lá, a apelação deles foi vitoriosa no Tribunal de Justiça, Ok. em dezembro. Só que no mesmo mês de dezembro, na semana seguinte, o Dória, o governador da ocasião, revogou o decreto que aumentou o ICMS. Simples Então tá assim. bom, então deu Então, tudo certo. tudo bem. Então, Pra No nós final deu deu tudo tudo certo. Deu certo. Para certo. nós do Sindialto. Aí, esse foi o começo, né? O Sindialto.
meses depois que nós fizemos esse mandado de segurança, nós criamos a Alvesp. E hoje eu posso dizer, a Alvesp é o principal suporte que o revendedor de São Paulo, do estado de São Paulo, tem. Liga para o pessoal, liga para o Alcides, o telefone do grande Alcides, né? Grande abraço, grande amigo. Aí vamos grande abraço com ele lá. Exato. E vale a pena. Eles vão indicar, vão dar dicas, eles têm parceiros em diversos negócios, né? Sim. Inclusive, nós somos o jurídico da Alvesp. E a propósito, nós somos o jurídico da Alvesp. Nós que vamos dar essas dicas para vocês na parte jurídica Mas também. procure a Alvesp, é isso aí. E já lembrando, tá, pessoal? Para quem é lojista e ainda não é associado, tá? A gente fala da Alvesp aqui em São Paulo, mas para você que está fora do estado, cada federação brasileira ali tem uma associação de lojistas. Às vezes, dentro do próprio estado, aqui em São Paulo, a gente tem mais de uma. Então, é muito interessante você se associar, porque quanto mais força a gente tiver nesse nosso mercado, mais profissionalizado ele vai estar. Sem dúvida. E melhor vai ser para todo mundo. Com certeza, associe-se. Bom, voltando à sua pergunta sobre a proteção com os contratos, né? Primeiro lugar, assim, parece até algo contradicente. Se eu pegar um kit de documentos e entregar na mão do lojista e falar para ele, usa esse contrato, esse certificado de garantia, esse termo de test drive, não vai servir para nada. Tá. O primeiro, antes disso, ele tem que adquirir o conhecimento sobre aqueles documentos. Exato. Ele tem que entender o que significa cada cláusula e como reagir a cada reclamação do consumidor. Então, isso vai envolver um pouco de conhecimento agregado. E nisso, nós desenvolvemos um kit de contratos, de documentos para lojistas de veículos usados, com base em toda a nossa experiência do dia a dia. Bacana. Então, nós já fazemos isso para os nossos clientes. Mas isso vem junto com a parceria. Então, quando ele tem a dúvida, nós temos a oportunidade de conversar e ajustar o comportamento da loja na parte escrita já está garantido ali. Mas o problema o lojista tem que sustentar na prática. Porque sabe aquela questão que você fala do medo? Uhum. Eu sempre falo, às vezes o cliente ele tenta ganhar no grito. Sim. Ele fala, não, mas aqui eu vou ligar para o Celso Russomano, porque o meu sobrinho acabou de se formar em Direito, eu vou chamar ele aqui. Vou processar vocês? Vou ligar para a polícia. Na realidade, doutor, hoje também tem outra coisa que todos eles acham que é a melhor ferramenta que eles podem ter. O celular. E ele entra, ele faz vídeo. Filmando. Exatamente. E ele filma a loja, e ele dá show, e sua loja tá cheia de cliente. E aí, às vezes, o lojista, o revendedor, se sente acuado com aquela situação. E fala, putz, deixa eu apagar esse incêndio aqui. O que você tem de recomendação nesse sentido? Bom, vamos lá. Nós temos um conhecimento jurídico e uma prática jurídica, mas ela não resolve todos os problemas. Claro. Então, a gente sempre informa o lojista. Existe uma parte que é jurídica e existe uma parte que ela é comercial. Sim. A parte comercial é a vontade do dono da loja de saber se ele quer brigar, se ele quer enfrentar aquele consumidor, porque às vezes no final do dia o empresário ele tem que estar bem com ele mesmo. Sem dúvida. Porque ele fala, doutor, eu não suporto ter um processo no meu nome. Eu não suporto, eu não vou conseguir dormir se eu tiver um processo no meu nome. E para mim, seria legal ele ter um processo, porque eu recebo honorários, eu gosto de brigar na justiça. Então, para mim é legal, mas eu tenho que pensar no cliente. Claro. Então, agora eu tenho cliente que fala, doutor, o ataque é a melhor defesa. E a gente põe o sangue no olho e vai para cima, juridicamente falando, lógico, usando a nossa estratégia. Sem dúvida. E eu sempre falo para os meus clientes, eu falo assim, eu gosto de brigar, mas eu vou defender o seu estilo. Se você falar para mim que não quer brigar, eu vou procurar a melhor forma de fazer um acordo, de te orientar. Então, por exemplo, chega uma reclamação no Google. Se o cliente ele comete algum delito ali, difamando, caluniando ali o lojista, né? Ele xinga. Verdade, tivemos um caso assim. Exato. Nós já notificamos o consumidor para que ele removesse a reclamação. Remova sob pena de ação judicial. E aí, ele tem dois problemas, porque você não remove, você retrata. Uma vez que você posta no Google, Já não está sai. documentado, né? Então ele pode entrar lá e falar, o caso foi resolvido, eu estou me retratando, etc e tal. Mas isso é uma coisa que hoje montadoras e outras pessoas usam como referência.
Olha lá o meu Google. Então, isso às vezes o consumidor usa como Usa. outro E meio tem de coação Chantagem. também. É Exato. chantagem, por isso acontece bastante. E tem um fator, porque às vezes a pessoa que comprou um veículo, o veículo deu problema, ela se sente lesada e ela meio que se vê no direito de chamar os amigos e falar assim, viu, vamos lá na loja do Diego. Foi vamos- exatamente o que Foi aconteceu conosco. exatamente o que Todo mundo aconteceu. falando mal da loja dele pra cair a reputação, pra cair... Isso, o- exatamente. não é? Exato. E nós conseguimos reverter isso, porque nós entramos em contato, nós notificamos extrajudicialmente cada um. De que tava. É de porque quem falou, participou você não do é meu ato. cliente, por que você tá falando mal de mim? Isso. É isso. Eu vou, se você não remover, nós vamos tomar medida, É porque isso. é uma forma de você criar uma coação contra um empresário. Gente, isso é errado, tá? Consumidor, se por um acaso você estiver vendo isso é errado. Exato. Você querer Não pode. destruir, isso é vingança, é um sentimento muito ruim, né? Você querer destruir a vida da pessoa por um desacordo comercial é complicado. Então procura justiça. Eu sempre falo, ó, tá descontente? Procura o PROCON, procura a justiça. Lá a gente conversa como pessoas civilizadas, tendo um mediador, que é o juiz, né? Agora, você querer fazer justiça com as suas próprias mãos é crime. Nenhuma justiça vai te amparar Não nisso. vai. Isso. Né? E nós Exatamente. vamos defender cada vez mais o lojista de veículos usados por conta disso. E uma pergunta seguindo nesse raciocínio. O que você acha que hoje é o maior risco do lojista? Essa questão da falta da orientação da garantia, a questão da falta de informação do contrato. Documentação, eu acho que hoje diminuiu muito, mas ainda tem essa coisa, demora para documentar. Onde você acha que o lojista está mais exposto em relação ao consumidor aí na venda do seminovo? Eu acho que seria num documento mal feito, num Num contrato pedido- não. pobre. A largada errada. Exatamente. É não conhecer os seus direitos, né, e os seus deveres. Tá. Fazer uma oferta ruim. E outra coisa, nunca deixe um carro sair da sua loja sem que ele já esteja transferido para o cliente. Sim. Né? Porque assim, nós vemos problemas hoje com os nossos clientes que às vezes... Mas hoje, com a história de você fazer o comunicado de venda, a partir dali, a responsabilidade civil já está para quem foi comunicado. Mas, por exemplo, tem loja que compra carro da locadora. Movido, sei lá, uma locadora. Aí, o que acontece? Ele pega o carro da locadora e já vende para o consumidor. Só Sim. que o carro ainda não foi transferido para a loja. Sim. E ele já Perfeito. entregou o carro para o consumidor. Perfeito. Ainda Esse tá, consumidor não vai mais ele transferir tá o no carro pro terceiro nome de boa fé ainda. Ele tá Exatamente. Exato. Vai dar muito trabalho, muita dor de cabeça, porque vai vir 10, 20 mil reais de multa. É isso. O IPVA não vai. Não, perfeito. Entendeu? Então, assim, São realmente, as hoje multas está mais do fácil proprietário você anterior. transferir. Isso. Mas, nesse caso, não faça isso. A situação jurídica do proprietário anterior, Sim. que é extremamente... Sim. Delicado. Nós né? até criamos um serviço no nosso escritório onde nós oferecemos a consulta do proprietário anterior. A consulta Antes judicial, do né? nosso cliente Você- receber o carro como parte de pagamento. Vamos consultar o proprietário. Claro. Na- Ele consulta o carro e nós consultamos o O proprietário. proprietário. É interessantíssimo isso. Na loja que eu trabalhei foi muito interessante. Quando eu entrei lá, tinha um carro lá parado no estoque e eu perguntei, e esse carro aqui? Sempre tem um empoeiradinho, né? No Tem um canto. empoeirado lá no fundo. Aquele do cantinho. E aí, você tá com probleminha jurídico aqui e tudo mais. Passei 10 anos naquela loja, quando eu saí, o carro ainda tava com probleminha jurídico. É um né? probleminha, provavelmente trabalhista, lindo. E tava lá parado. Então, assim, muitas vezes o próprio lojista ele fica com esse receio, né? Isso, e tem que ficar mesmo. Eles ficam muito bravos quando a atento. gente nega, fala assim, você não vai comprar esse carro. Porque a gente faz isso por e-mail, né? Isso. E aí só ele por liga, e-mail. por que você bloqueou a compra desse carro? Aí eu vou falar assim, olha, ele tem um processo que tá tudo bem. Só que nesse processo, isso aconteceu hoje, tá? Antes de vir pra cá. Inclusive, é fresca. Isso. Exato. Você, meu Informação cliente, sabe que eu tô Acontece falando. quase todo dia. Aí Isso ele- acontece quase todo dia. É raro, mas acontece todo dia. Aí ele falou assim, eu falei, olha, não tem nenhum processo que você esteja vendo, porque nós temos lá a doutora Viviane, que faz essas consultas, ela é um Sherlock Holmes. Ela entrou no processo que até então não tinha nenhum bloqueio no carro, e tinha um comentário do dono do carro dizendo que ele tinha se divorciado, e que ele tinha um filho pequeno e o Maria da Penha. Ela falou, bom, se ele está se divorciando, o processo está em segredo de justiça, nós não vamos conseguir ver. Isso.
Aí nós pedimos pro lojista conversar com o cliente, ele falou, não, ele realmente está se separando. Eu falei, então pede para coletar a assinatura da esposa no Dela. contrato. Concordando com a venda. Aí os dois vendem em a parte. Ele falou, não, ela não vai assinar. Eu falei, bingo. Porque Então não você não vai tem- comprar esse carro. Cena. Então você não vai comprar esse Agora, carro. se ela assinar, se até o fim do dia aí ela assinar, beleza, tá tudo em paz. E outra que eu me deparava muito é a venda da pessoa, carro no nome de pessoa jurídica Isso. com apenas um dos sócios assinando. Não pode. Também não. Não. Bom, Tem que aí fazer tem que olhar o consulta. contrato social. É, tem que olhar o contrato E Tem que social. olhar o aí, contrato e social. aí, às vezes, o contrato social, ele não tá clara, Isso. Deixa a informação. expresso, que ele fala, e o cara tá ali e fala, não, mas eu sou dono da empresa, eu vou assinar aqui. Não, E não, eu não. conheço inúmeros casos que lá na frente aparece o sócio e fala, eu não autorizei ele a vender o carro. Pronto. Exato. Mas por isso tem que olhar o contrato social. Exato. Às vezes, para vender bens do ativo da empresa, Sem dúvida. requer a assinatura dos A dois gente- sócios. a gente teve nos últimos de anos pelo uma- menos 2 sócios, por Nos exemplo. últimos 7, 8 anos, a gente teve uma enxurrada, e até hoje algumas marcas, quando vende o carro zero, ela tem benefício para que você fature no CNPJ. Uhum. Né? Isso, exato. E aí nós começamos agora a ter a entrada desses carros no seminovo. Uhum. E aí começa a aparecer problemas novos, que é exatamente Sim. isso. Ah, o cara separou, tá no nome da esposa, o carro, a empresa era sócia, ele é sócio e não assina. E assim é Vai. outro cuidado que às vezes É as verdade, pessoas não isso têm. mesmo. Diego, e vou te falar. Os problemas dão sinais. Sem dúvida. Quando começa a gaguejar, mas eu tenho que buscar uma maçã no Ceasa e não sei o que, e começa a dar alguma desculpa, isso é um sinal. É um sinal. Isso é um sinal. Acredite nos sinais, eles acontecem. Às vezes é melhor você falar não para um consumidor e evitar um problemão lá na frente. Então aprenda a escolher o seu cliente também. Excelente, excelente. Isso mesmo. Bom, quero voltar um pouquinho. A gente começou a falar, né, dos 3 pontos principais. Até tá aqui no livro, pessoal, ó. Para você que quiser conhecer um pouquinho mais, vale a pena. É bem tranquilo. Não tem aquele termo. Não é um livro com termo jurídico muito Não. pesado. Quer dizer, eles traduziram para o nosso dia a dia. Isso é muito bacana. Vocês comentaram de 3 parágrafos principais. O primeiro a gente já falou, direito à informação. E o outro aqui tá falando de prazo de reclamação. Aí, grande pergunta que fica. Comprei um carro seminovo, né? Eu tenho direito aos 3 meses de uso, mesmo rodando o Brasil com ele? Olha, essa informação é polêmica. É polêmica. Lembra que eu Essa falei tá que a bastante lei, polêmica. ela não tá a seu favor, lojista. O Código de Defesa do Consumidor não tá a seu favor. Quem tá a seu favor é a jurisprudência. Então vamos lá. O que o artigo 18, o artigo 26 ele vai falar? O bem durável, que é um carro, ele tem 90 dias de garantia. Sim. Né? A concessionária, a montadora, ela dá mais tempo por mera liberalidade, porque ela Claro. fabricou um carro novo, então ela pode fazer isso. É 0 Não é quilômetro. obrigado. Mas você vai dar ali 90 dias de garantia. E o mercado, ele tem por praxe dizer que a garantia é para motor e caixa por 90 dias ou 3.000 quilômetros. Aí temos os impasses. 90 dias está na lei e no contrato tem que estar escrito que a garantia é legal, porque senão pode ser confundida com a garantia contratual. estendida, então. Isso. E aí somam os prazos. De Porque 90 senão vira soma. 180. É. Isso. Então vamos lá. O motor e câmbio, mas o Celso Russomano vai falar, não, a garantia é do carro inteiro, porque é bem durável. Tá, opa, pera lá. Lembra que o Código de Defesa do Consumidor não fala de produto usado? Se você colocar no contrato que a garantia é para motor e câmbio por 90 dias ou 3.000 quilômetros, e o 3.000 quilômetros também não está no CDC, tá? Isso aí é uma construção, é uma praxe do mercado. Inclusive, nós encontramos um estudo da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Não tem nada a ver com venda de carro. Ela fala sobre emissão de poluentes. Sim. Só que eles estudaram uma frota gigantesca de veículos e eles chegaram à conclusão de que os veículos rodam em torno de 1.000 quilômetros por mês. Olha. São 12 mil por ano. Então, 90 dias, divide por 3, dá 1.000 quilômetros, vezes 3, dá 3.000 quilômetros. Então, não estamos limitando a garantia. Só estamos fazendo a equivalência do tempo em quilômetros. Simples assim, tá? Essa é a resposta que você vai dar para o seu cliente. Num processo judicial, tá tranquilo, porque a jurisprudência entende isso como válido se estiver no contrato bem assinado lá pelo seu cliente. O problema tem sido ainda, olha só como que a lei não está te protegendo. Nós ainda temos um problema com o PROCON. Aqui na capital, com a Fundação PROCON, sobre a direção do diretor Luiz Orsatti Filho,
E nós não temos problemas com a limitação dos 3.000 quilômetros aqui em São Paulo. Tá. Mas no interior, porque o PROCON ele é um órgão descentralizado. Sim. Então, em alguns órgãos do PROCON no interior, o lojista ainda pode ter problema em colocar essa cláusula no contrato, pode receber uma multa. Então, toma cuidado, vê aí no seu município como que o PROCON tem agido. E nós estamos trabalhando junto com a Alvesp para conversar com esses PROCONs e tentar mostrar que o nosso mercado é diferente. Nós estamos atuando para que isso mude. Mas no interior, se ele colocar os 3.000 quilômetros, ele vai ser penalizado. Ele vai ser multado. Multado pelo PROCON. Exatamente. Se houver uma fiscalização do PROCON, pelo simples fato de estar contido no contrato ou no certificado de garantia, ele vai tomar uma multa. Meu Deus. Tá? Então, por quê? Porque, assim, o CDC ele fala que não pode existir uma cláusula no contrato que mitigue a garantia. Aí nessa hora entra uma quarta cláusula que não deveria ser uma preocupação do revendedor, que é o artigo 51 do, que é o que dá do CDC, que fala sobre não pode haver cláusula contratual que limite o direito do consumidor. Mas quem disse que nós estamos limitando o direito do consumidor? Claro. Ele não tem esse direito, ele apenas não tem. Exato. Tô esclarecendo que Estou ele... esclarecendo, exato. E você sabe que essa cláusula, esse artigo 51 do CDC, ele é usado contra plano de saúde que nega coberturas para cliente. Olha, é para esse tipo de prestador de serviço, não é para nós. Sim. Comerciantes de veículos usados. Gente, o que é isso? Isso é um abuso da lei da parte do PROCON. É uma falta de entendimento ainda, porque assim, essa parte jurídica do nosso mundo veicular, nós estamos trazendo isso para a luz do entendimento. Sim. Muito recente. É muito recente. Então, assim, nós temos muita conversa aberta com o PROCON aqui em São Paulo, com o diretor Orsatti, e nós estamos conseguindo um espaço para trazer essa informação, porque assim, o PROCON ele é um órgão administrativo. Sim. Se o judiciário já entendeu que isso é válido, isso é uma forma de lei. O CDC, ele é a lei federal, ele tá bem acima da jurisprudência, mas a jurisprudência também é uma forma de lei, que está preenchendo a lacuna, não é? Por que um órgão administrativo não seguiria essa orientação? Então, nós estamos criando essas conversas para que haja uma unificação do entendimento, para pararem de penalizar o lojista por estar fazendo o seu papel, porque ele não está vendendo um carro zero, ele está vendendo um carro novo. Carro usado não é carro novo, pessoal. Todo mundo tem que entender isso. Carro usado é único, né? Exatamente. Isso, algumas estatísticas que a gente tem de mercado, tá? Para todo carro seminovo vendido, a gente vê ali um pós-vendas em torno de 30%, 35% de retorno com algum tipo de queixa, né? Às vezes é um detalhezinho, às vezes é uma coisa simples que o lojista consegue ali reparar rápido e pronto, e acabou. Não tem não chega a agravar, né? Agora, para quem é lojista, ele tem que se preocupar. Ele tem que ter esses cuidados. Tem, tá? Sem dúvida. Tem. Falamos ali de 2 artigos já. Então, o primeiro deles que a gente falou, direito à informação. O segundo, o prazo lá de reclamação e responsabilidade pelos vícios. E aí, até onde vai? Porque você compra um carro usado. Para quem tem carro usado, você sabe. Você está usando o teu carro, ele está bem hoje, ele está bem amanhã, ele está bem depois de amanhã. De repente, chega o final de semana, você vai ligar, vai dar partida, ele não liga. Né? Aí você fala, puxa, se eu tivesse vendido ele ontem, o cliente aí ia vir aqui falando, você sabia desse problema? Exato. Né? Exato. E aí, como que a gente... Bom, lembrando lá, ó, o cliente ele tem a expectativa muito alta na hora de comprar um carro, só que ele está comprando um carro usado. Então, isso hoje não tem como a gente mudar, porque isso é um senso comum. Isso é o pensamento de todo brasileiro. Por exemplo, eu juntei lá 30, 40 mil, vou comprar um carro. Não compro um carro usado, um carro zero com esse valor. Sem dúvida. Né? Então, eu vou comprar um carro usado. Então, se eu estou comprando um carro, para mim, eu não quero ter problema nenhum. Ninguém quer, né? Não quero ter problema nenhum. Bom, quando eu comprei um carro usado, meu primeiro carro usado, o que eu fiz? Eu separei o dinheiro do carro e separei mais 5 mil reais. Falei, bom, porque eu comprei de particular. Mas assim, dos 5 mil reais eu fui lá, troquei fluidos, troquei pastilha. Fez uma revisão preventiva. Fiz uma revisão por Exato. minha conta, Claro, antes de andar com Isso o carro. mesmo. Claro. Na verdade, o carro era para minha esposa. Falei, eu não vou deixar um carro que eu não conheço na mão dela. Claro. Então, eu já fiz isso, eu separei um dinheiro a mais. O problema é que o brasileiro, ele não tem a cultura de ter esse cuidado de ter uma segurança financeira. Então, ele não tem R$1 no bolso
Ele vai na loja, tenta financiar de qualquer jeito o carro e não tem dinheiro, às vezes, nem para gasolina, para voltar para casa. E isso vai dar problema. E tudo Se bem, não isso faz tiver parte uma da nossa manutenção cultura. preventiva, com certeza você Isso. vai... E nós já tivemos um caso que nós ganhamos, que o pai comprou um carro meio de boia, assim, para o filho. E o filho pisou tudo no acelerador. Sim. Apareceu, inclusive, No Instagram no dele. Instagram. E nós achamos ele no Instagram zoando com o carro. Tirando e aí ele racha. apareceu no lojista falando, o motor fundiu. Ganhamos a ação. Mau uso, Que nós mostramos mau uso do a carro. garantia não ampara. Exatamente. também. Exatamente. Que nós Doutor vamos atrás. Daniel, agora falamos bastante de Código de Defesa do Consumidor. O que eu... Já fiquei sabendo que a tua especialidade é tributária. Uma das, sim. né? Uhum. E aí, o que você pode dar de dica pro lojista hoje? De uma coisa que você fala, olha, isso que você vê que os teus clientes, quando chegam, estão fazendo de errado ou que eles podem ter alguma coisa que vai ou economizar ou deixar de gastar dinheiro de uma forma Exato. prática aí. O que você consegue falar com a gente? O que eu diria? Hoje, os lojistas estão se deparando com o Renave. Tem. O Renave obriga a formalização de Sim. todas as vendas. Ao formalizar todas as vendas, muitos lojistas que não formalizavam estão faturando mais Sem dúvida. e estão tendo que pagar mais tributos Sem por dúvida. conta dessa formalização. Naturalmente. Isso é natural, é isso mesmo. E o que está acontecendo? Existem questões tributárias da área federal relativas ao IRPJ Tá bom. e ao CSL, a CSL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Sim. Isso dos revendedores que estão no lucro presumido, tá? Só dos revendedores do lucro presumido. Quem é do Simples não se enquadra nisso e quem é do lucro real também não. Mas você, revendedor do lucro, que está no lucro presumido, presta atenção no que nós estamos falando aqui. É o seguinte, a lei 9249 de 95, que é a lei que estabeleceu, que regulamentou o imposto de renda à pessoa jurídica. Sim. Ela tem lá no seu artigo 15 que a base de cálculo do tributo IRPJ é 8% do faturamento. E no artigo 20 está dizendo lá que a base de cálculo da contribuição social é 12% do faturamento. E desde 95 estava tudo certo, estava caminhando, pagava-se assim o tributo. Chegou em 2017, a Fazenda Nacional baixou uma instrução normativa, 1700 de 2017, decidindo que o mercado de veículo usado não deve usar essas alíquotas de 8 e 12. Mas, muito pelo contrário, deve ser equiparada a uma prestadora de serviço. Meu Deus. Isso porque a loja compra carro e vende carro. E a descaracteriza Fazenda de Nacional jeito falou, nenhum, né? você vai ser equiparado a prestador de serviço e a base de cálculo do IRPJ e da CSL passa a ser 32%. Meu Olha pai. só. Olha isso. 4 vezes mais caro. Só isso, só. Meu Deus. E o que acontece? E a cura pra isso, A doutor? cura. O problema é o seguinte: quem disse que instrução normativa pode alterar a lei? Ninguém, não pode. A Constituição do Brasil não permite isso. A legislação não permite. Existe uma pirâmide com Um ordenamento jurídico. do ordenamento, onde a primeira é a Constituição, depois as leis complementares, leis ordinárias, decretos, e instrução Jurisprudência. normativa é a última ali. Ó. São normas criadas pelos órgãos Sim. de fiscalização. E eles não podem. Quem Não legislou, sobrepõe lei, né? quem sobrepôs a instrução normativa não pode sobrepor a lei. A Exato. lei é criada por um Congresso Nacional, composto de deputados e senadores eleitos Claro. pelo povo. Claro. A instrução normativa é baixada por um funcionário público. Com todo respeito ao funcionário público, claro, sem problema nenhum. Mas não é alguém que tem poder para Competência pra baixar isso. uma lei. Exato. Então não pode. Ao não poder, isso se torna uma questão de legalidade. E a legalidade pode ser combatida por mandado de segurança. Muita gente já entrou com mandado de segurança, todos ganham, em geral. E esse assunto já chegou até ao STJ, Bacana. que em 2024 já decidiu.
que a empresa comerciante de veículos usados não pode ser equiparada a prestadora de serviço. Pronto. Isso já está decidido. Isso está Julgado. decidido e transitado em julgado já. Perfeito. Excelente. Perfeito. Esse processo. E aí, isso beneficiou ainda mais os eventuais mandados de segurança. Porque, assim, a Fazenda Nacional mantém essa exigência. Bacana. Manteve. Baita Apesar dica. da decisão do STJ, ela mantém. E os contadores são obrigados a cumprir. Sim. Eles, felizmente, eles são obrigados a dúvida. cumprir. E você quer que o contador não cumpra, você tem que contratar um advogado e impetrar um mandado de segurança contra essa barbaridade que é. A Alvesp ajuda nisso. A Alvesp indica pessoas para fazer, Tá bom. em geral. Bacana. Mas é assim, porque cada revendedor tem o direito e o dever, eu diria, né, de escolher um advogado, contratá-lo e tomar essa providência. Porque isso vai impactar diretamente no seu bolso, revendedor. É um tributo caro que se paga trimestralmente e que você está pagando mais do que deveria, por conta de uma instrução normativa que alterou uma lei. E não pode. É simples isso, assim. É isso. Vamos deixar na Tá? descrição do vídeo também o Instagram do nosso excelentíssimo doutor aí. Por favor. Tem Posso falar dúvidas? mais uma coisa? Claro, Tem mais por uma favor. coisinha. Reforma tributária. Lei complementar 224. Aí é uma lei complementar. Ok. Ela aumentou para quem? Para você, lojista, que fatura mais do que 5 milhões por ano. Isso vai impactar você. Isso é recente. Fique atento. A reforma tributária aumentou em 10% a base de cálculo do IRPJ e da CSL. Que bacana, hein? Que bacana. Então será 8? Se você entrou com mandado de segurança no passado e paga 8, agora você vai pagar 8,8. É isso. Mas É se você isso. está no 32%, você vai pagar 35,2%. A base de cálculo será de 35,2%. Bacana. Bacana, né? Doutor Daniel, até entrando nessa questão tributária, né? A gente teve a oportunidade de entrevistar vários lojistas aqui Aham. e normalmente eles contam a trajetória deles, que começaram com vendas e são apaixonados por vendas e resolveram empreender, montar a loja e eles têm um viés totalmente comercial. Eles gostam Exato. de estar no dia a dia da loja, no Comprando chão de carro, comprando, indo atrás de atendendo. compra, exato. E quando você levanta essa lebre de tributário, a primeira coisa que eles falam, Não, nem isso aí gosto não de é vender. comigo. Isso não é comigo, não. Tem uma pessoa lá que cuida pra mim e tudo. Uhum. Só que a gente vê muitas vezes o pessoal tentando encontrar artifícios para, digamos assim, fugir de uma tributação. Uhum. Então, é uma nota de entrada ou de saída que ele deixa de fazer, às vezes tentar fazer um contrato de consignação por uma venda, como se fosse uma venda direta, sem tributos e tudo. Quais são os riscos que um lojista corre tentando, digamos assim, contornar essa situação? Quando chegam casos assim para mim, eu falo, para de fazer. Porque o risco é total. É absoluto. Se for uma fiscalização, vai pegar. E eu vou te dizer uma coisa, lojista. O Detran sabe disso, tá? O Detran sabe disso, A Fazenda também. tá? A Fazenda Estadual hoje cruzam as também informações, sabe, né? porque tá tudo interligado. Exato. Então, a Fazenda Acabou a vida sabe fácil. e o Detran sabe. Tá? Ou seja, É quando eles importante. quiserem entrar com o Eles- rigor da lei... Eles só não entraram ainda com o rigor da lei, Ah. mas eles sabem disso. Maravilha. E o que eles fizeram? Vamos colocar o Renave para tentar regularizar essa turma de um outro jeito, de uma forma indireta. Sim. Mas olha, adiram, façam a adesão ao Renave, sim. Se tiver dúvida, liga para a Alvesp. Né? A Alvesp ajuda a entrar no Renave direitinho. Porque o Renave é importante nessa Sem hora. dúvida. sem Porque dúvida. esses acochambramentos tributários aí que inventam de meia nota, de nota errada. Gente, isso tudo o Detran e a Fazenda Estadual conhecem. Não tem mais como, né? O cara declara o imposto de renda para quem vendeu, ele coloca o valor que colocou, quando foi feita a venda. Hoje não tem mais. Não tem mais. Cruzamento de Exato. informações ali Não perto. tem mais jogo fácil, né? Exato. Eu acho que o lojista hoje que está preocupado com o nome, que tem, e eu volto a dizer, a grande maioria hoje está se profissionalizando, ele também não usa mais disso como artifício. Então, Uhum. anda certo, faz a coisa certa, se prepara, se previna, tenha os seus processos em dia, treine sua equipe, capacite seus colaboradores, que você vai gastar menos e vai gastar uma Exatamente. vez só.
E você não vai ter dor de cabeça. É verdade. Eu digo uma coisa, até para finalizar, creio. Mais vale você investir em formação dos seus colaboradores, Sem dúvida. em um contrato bom, etc. Porque quando você perde uma ação consumerista com dano moral, essas coisas todas, Dói. muitas vezes come o lucro do ano inteiro Sem dúvida. do lojista. Sem dúvida. Dependendo do tamanho do lojista, come o lucro do ano inteiro uma ação dessa. Então, Não tenho dúvida. vale a pena. Não tenho Vale a dúvida. pena. Se proteger. Meus amigos, o papo foi muito bacana. A Muito. gente não sentiu, já passou de 1 hora aqui. Isso eu não Mas- acredito. Já estouramos o tempo. Impressionante. A aula, quando é boa, a gente não para de assistir, né? Uma Então, conversa Puxa muito vida, que agradável. legal. Obrigado. Isso Que aí. honra. Meus amigos, para quem quiser entrar em contato com vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, fala assim, puxa, senti que eu tenho dúvidas, eu quero aprofundar um pouco Como que mais, eu quero chego em uma vocês, né? assessoria. Como que a gente, Ah, como que o procura lojista no chega nosso a vocês? Instagram, o @PoçoADV. Só que arroba Pulso ADV. isso, só que sem o C cedilha, né? Fica Pouco, pouco ADV. Pouco Tá. ADV. E se você quiser buscar direto a parte do direito veicular, eu trabalho Claro. para o Dr. Daniel, junto com o Dr. Daniel. Então, o meu arroba é @dr.reinaldo com Y veicular. Aí você vai cair direto no Instagram do direito veicular. A gente vai deixar os dois arrobas Reinaldo aí. Veículo Veicular. Veicular. Vamos deixar os dois arrobas aí também no episódio aí. Vamos direcionar. Agradeço muito. Mais uma vez eu queria agradecer a todos. Reinaldão, vou ficar com esse, tá? É seu, É faço seu. questão. Claro. Cara, bacana, parabéns pelo teu trabalho. Doutor, uma honra receber vocês aqui. Foi uma honra. Vamos estar participar. junto no próximo congresso aí, com certeza. Muito feliz em saber que vocês participaram da Fundação da UVESP Pera. aí, que é um... Deixa Sem eu dúvida. gerar um pouquinho de inveja. O seu tá com... Ainda não! Dá licença. aí. Tá vendo? Ainda não! Vamos resolver esse problema. Vamos Você resolver tá esse vendo problema, agora, eu com já me certeza, senti gente. desprestigiado. Ó, se você puder botar o link também para aquisição, para quem tiver Ah, interesse em tenha adquirir o dúvida, Pro livro. não lojista que dúvida. quiser, vamos colocar o link, tá? Então Se aqui for nos possível. comentários. Tem nosso compromisso Com certeza, aí, vamos com colocar certeza. assim, acho que vale muito a Agradeço. pena. Muito ricas informações. Esse bate-papo que a gente teve é o dia a dia do lojista, é o dia a dia de vocês, é o dia a dia do que a gente vê nos nossos clientes. Então, eu acho que tem a agregar muito. Mais uma vez, agradecer os nossos colaboradores, nossos patrocinadores. Pessoal, obrigado. Isso aqui só acontece por conta de vocês. Curte aí, comenta, manda para os seus amigos. Tenho certeza que vocês vão ter alguma informação aí que vale muito a pena para vocês. Certo, Dani? Maravilha, É exatamente. isso aí. Algum recado final para esse nosso público? Eu só agradeço a participação, de verdade. Foi uma Maravilha, grande honra maravilha. para mim participar. Mais Ó, uma já vez, quero deixar, como a gente perguntou e foi bem interessante aqui, já quero deixar até uma próxima, né? Convite, sem dúvida. Nossa, vai Mais ser um uma honra convite para participar. uma segunda edição mais para frente. A gente vai ver todos os comentários, Aham. né? Estão aí novamente convidados para uma Vai ser uma segunda honra. edição. Tá ok? Estaremos aí, A estaremos honra é aqui. toda nossa. Maravilha. Doutores, mais Disposição. uma vez, obrigado. Bom ano a todos. Gratidão. Isso aí. A Obrigado. gente se vê lá na Igualmente. UVESP lá. Com certeza. Nos vemos na UVESP Summit em 16 de abril no Expo Center Norte. Expo Center Norte. Estaremos Semana lá. que vem, hein? Semana que É, vem. tá Semana aberto. Que, semana que vem. E lojista, para você, gostou desse conteúdo aqui? Achou interessante? Tem algum colega que quer compartilhar que vale a pena? Transmita para ele, compartilha, porque isso daí gera engajamento e gera muito mais informação, melhorar esse nosso mercado, beleza? É Grande isso aí. abraço, pessoal. Tudo de bom. Valeu. Abraço.